Olá, meus queridos e queridas alunas. A gente vai estar falando hoje, na sexta semana, dos blocos econômicos, tá? E da Brinc, mais para o final da nossa atividade. Bom, blocos econômicos é a união entre países, tá? Uma união que tem normalmente interesses comerciais para facilitar a troca de mercadorias. Também pode ter interesses de colaboração científica e tecnológica. Essas uniões, de acordo com o processo que elas se desenvolvem, se elas estiverem mais avançadas, elas podem ter, por exemplo, permitir a circulação de pessoas, de capitais, ou seja, de recursos financeiros. Pode-se ter, por exemplo, uma preocupação em ter-se uma legislação comum, tanto na área de segurança como na área econômica. Pode ter um banco central e uma moeda comum, que é o último estágio que um bloco pode ter. E eu espero que no futuro a gente possa estar estudando cada tipo de bloco, tá? Mas no caso hoje nós vamos estar falando especificamente do Mercosul e, por final, a Brinc, tá? O Mercosul, aqui eu apresentei para vocês um mapa mundi, um mapa do IBGE de 2018, e aqui está o título dele, sempre observar quando tiver um mapa o título em primeiro lugar, Então está aqui, blocos econômicos de 2018, e aqui você tem uma legenda bem detalhada. Inclusive ele usou aqui nesse mapa 2 mapas, porque tinha muita legenda para ser colocada, então ele desenvolveu esse mapa em 2 momentos, tá? Mas o que interessa para nós hoje aqui é o Mercosul, tá? Vamos aqui dar uma ampliada para a gente poder aproveitar melhor a imagem. Isso. Ó, o Mercosul são esses países que estão aqui de verde, tá? Aqui tem a lista dele na legenda, é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Porém, aqui consta a Venezuela, mas teve uma ocorrência em respeito à Venezuela, que o Mercosul, a Venezuela está suspensa desde dezembro de 2016 por descumprimento de seu protocolo de adesão desde agosto de 2017, por violação da cláusula democrática do bloco. Ou seja, atualmente o regime de governo na Venezuela ele não é democrático, tá? Então, uma das cláusulas para participar do Mercosul é o governo, as instituições públicas serem democráticas na gestão do país, tá? Ainda fala que a Bolívia encontra-se em processo de adesão, tá? Então, é isso aí. Aqui nós temos então a Venezuela suspensa desde 2017, dezembro de 2017 até o momento, tá? Então ela não faz parte aqui do Mercosul até que essa situação se resolva. Talvez futuramente, resolvendo as questões de política interna deles, eles possam compor novamente essa atuação. Então essa é a nossa introdução. Aqui na questão 1 ele apresenta aqui um diagrama, que é a organização da informação nesses quadrinhos, tá? Então aqui nesse primeiro quadrinho a gente tem escrito Brinc, que é um dos grupos que formam, não é um bloco econômico, mas é um bloco que se assemelha a isso, um bloco de ajuda mútua, não necessariamente econômico. Nós temos aqui que é formado por um grupo de 5 países, e aí o exercício pede para você definir quais são os países que participam aqui desse bloco, Então aqui nós temos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. São 5 países que compõem a Brinc aí. Qual que é o objetivo? Principalmente geopolítico. Eles se auxiliam em questões de segurança, eles têm parcerias, por exemplo, de pesquisa na área de saúde,
Eles podem, por exemplo, favorecer contatos entre empresários desses países. Então, o governo ele faz uma intermediação. Não necessariamente existem tratados com legislações de abertura de comércio nem nada, mas há um incentivo do contato entre eles, né? Então, é um sistema de cooperação, né? Questões tecnológicas comuns também entram dentro desses objetivos aqui. Tá? Então, é isso aí. Na questão 2, né, a formação de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no mundo globalizado. Quais os principais objetivos da formação desses blocos? Bom, primeiro, você estabelecer facilidades entre trocas comerciais, como, por exemplo, você ter acordos comerciais com menores taxas ou com favorecimento, por exemplo, de importação. Então você cria regras, por exemplo, sanitárias que devem ser seguidas e que você já estabelece esse caminho, né, esse caminho aberto para que haja o comércio seguindo determinadas regras. Então, o fortalecimento econômico dos países que participam dentro desse bloco, então buscam um favorecimento, um protecionismo, uma reserva de mercado, de forma que você venha fortalecer aqueles países e protegê-los de uma possível concorrência que não se tem a condição de enfrentar sozinhos, né? Então, existem blocos mais avançados, como a gente já disse na introdução, né, que você tem, por exemplo, a livre circulação de dinheiro, de capitais, de pessoas. Você tem legislações comuns, legislações inclusive trabalhistas. Você tem também legislações que vão favorecer, por exemplo, uma criação de um sistema econômico e monetário com presença de moeda, banco central comum, tá? Então, esses são as principais características de blocos econômicos, assim. É claro que essas características elas têm muito a ver com o tipo de bloco que ali se encontra. Então, você pode ter um bloco mais inicial, que você está favorecendo só a troca de mercadoria, como você pode ter um bloco mais avançado, que existe inclusive um banco central comum, uma moeda comum. Tá? E é isso. Na questão 3, o mapa a seguir apresenta 4 países sul-americanos destacados. Essas nações compõem um bloco que então você anota aqui, né, quais são esses países, né? Qual é o bloco, que é o Mercosul, quais são os países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. Lembrando que também participaria a Venezuela, mas pela questão do acordo, da questão democrática, que nesse momento lá não está, num modelo de governo democrático, ela está fora. Então, só Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Tá? É isso aí. Agora, a nossa quarta e última questão. Assinale o tipo de acordo que apresenta, ao mesmo tempo a eliminação de taxas alfandegárias, a regulação para importações, a permissão para a livre circulação de bens, de mercadorias e pessoas, além da adoção de uma moeda única. Bom, ele citou diversos tipos de bloco econômico, né? Na letra A ele fala de zona livre comércio, na B união aduaneira, na C mercado comum e finalmente, né, na D União Econômica Monetária. Então, a única opção que tem todos esses itens, que é o estágio mais avançado de um bloco econômico, é justamente a letra D, que é a União Econômica e Monetária. Atualmente, só existe um bloco hoje no planeta nessas condições, que é a União Europeia. Tá? Que, inclusive, até pouco tempo atrás, a Inglaterra fazia parte, e aí ela pediu saída, num plebiscito dentro do país. Tá? São 27 países que compõem a União Europeia no momento. Tá? Tudo de bom, tenham uma excelente semana.